No seu televisor, a TV Galega. Na TV Galega, o Mesa de Bar. E na Mesa de Bar, o Luiz Renato Melo. Ô, Renato, você está aos pouquinhos parando de cortar a cabeça dos outros, né? E analisar o que tem dentro da cabeça dos outros, está começando a querer botar para fora o que tem dentro da tua cabeça. Está querendo escrever livro, coisa? Pois é. Em 2013, eu sempre escrevi para mim mesmo, sempre que fazia poesia para namorada? Também, mas fazia assim relatos daquilo que acontecia comigo diário. Durante o dia. Era um diário, uma espécie de diário, mas era muito, não era frequente. Não era todo dia. Aí depois eu fui, em 2013, eu publiquei o meu primeiro livro aqui, fiz uma coletânea de artigos, de textos, e publiquei o meu primeiro livro, que é esse aqui, Não Morra Agora, que tem crônicas e contos que foram publicados, até ficou um tempo nas livrarias. Depois a coisa, hoje em dia eu tenho ainda livros, mas não têm sido mais comprados. Depois fiz essa aqui, em 2015, fiz mais um livro de poesias e alguns textos, quimeras. Agora, com a pandemia, eu fiquei em casa, e para não ficar neurótico, eu resolvi fazer um curso de escrita criativa. E comecei a fazer o curso, adorei, com um grupo de Porto Alegre, muito competente. O cara o que chefia o grupo, o Marcelo, ele é professor da URGS e tem assim um grupo muito grande que trabalha com ele em escrita criativa. E a partir dali nós começamos a aprender como se escreve, o que não se deve escrever, vocabulário, uma série de tipos de escrita criativa, ficção, não ficção. E com o tempo eu comecei a me entusiasmar por isso. Você gosta de ficção ou não ficção? Eu gosto mais de ficção, mas ficção sempre relacionado com aquilo que eu vivo. Eu gosto muito de escrever... Ficção com realidade. Vamos dizer, trechos baseados na vida real, como se chama a literatura não ficção baseada na vida real. E a outra coisa que eu gosto de escrever também são fatos históricos do pessoal da medicina, de médicos, e também coisas que me acontecem em viagem, que é uma coisa que são fatos assim bem interessantes. São fatos anedóticos ou fatos sérios da medicina, por exemplo? Da medicina tem anedóticos, porque anedóticos, sim, que o anedótico na verdade não é piada. Não é coisas eventuais que aconteceram, e que isso eu gosto de fazer. Eu tenho assim, agora recentemente eu participei de duas coletâneas. Aqui uma coletânea de contos reunidos com o grupo de Porto Alegre, e o mais recente, que foi um sucesso, está sendo um sucesso, que é o livro Navalha, Veneno, Mistério, onde eu tenho um conto junto com 35 outros autores nacionais, que está bem interessante e tem uma qualidade muito boa. 35 do Esparramado para o Brasil afora? Sim. Mas tem um baiano, que é o mais norte que eu... mas dos outros todos da Bahia para baixo. Mas tem muita gente do sul. O pessoal lá para o Nordeste, eles têm uma literatura, né? Pode ser de cordel, mas mas é uma literatura fantástica, literatura fantástica mesmo. E aqui o interessante é que nós tivemos a supervisão do grupo de Porto Alegre para poder filtrar, especialmente o Duda Mendonça, que é publicidade. ele é Publicitário.
ele é um homem que... Duda Falcão, desculpa, não é Duda Mendonça, desculpa. Duda Falcão, que é o Duda Falcão, que ele é especialista em literatura policial. Literatura policial e literatura fantástica. Então foi muito importante a participação dele. E a gente aprendeu muito com ele. E o teu conto? Trata do quê? Desse aqui? Esse aqui é o seguinte, eu estava viajando num navio, quando eu entrei no navio, para sair de Santiago, dar a volta pela América Latina e voltar para Buenos Aires. E quando eu entrei no navio, fiquei impressionado. Tinha 850 mexicanos. Olha. De 1.400 pessoas que tinham no navio. E aí só se falava no México e se falava espanhol e tal. E quando chegou o navio, parou lá em Ushuaia, nós tivemos, o navio atrasou 4 horas. Por quê? Porque tinha morrido uma pessoa lá no último andar, que era um local onde só tem gente rico, lá em cima só tinha gente... Primeira classe. Primeira classe. Aí eu pensei, pô, vai dar uma história. E aquele contato muito com o mexicano, conversando os problemas do México, aí eu pensei, bom, vai sair um conto aí. E saiu. E realmente foi assim... Aliás, o título do conto é Mexicanos. Mas é bem interessante o conto. E os mexicanos, no tempo da nossa juventude, a música mexicana fez um sucesso desgraçado, né? Isso. Muito, muito. Cocorococô Paloma. Revolutando. E eles gostam da música brasileira. Gostam muito, gostam. Aliás, o mexicano gosta muito do brasileiro. E todos os latino-americanos gostam muito dos brasileiros. Então, você vê aquela vez que o Brasil foi campeão do mundo no México? Ué? Eles invadiram o campo, deixaram o Pelé de cueca, levaram tudo, né? Chuteira, meia, camiseta, tudo que tinha direito. Realmente. Né? Mas o mexicano é muito simpático e gosta muito do brasileiro. E eu fiz 2 amigos, um casal amigo no México, que chegou assim, eu estava fazendo residência, estágio lá, e chegou um casal, a esposa grávida, e o marido tinha 10 anos mais do que eu, não sabia falar uma palavra de alemão, e queria em 1 mês aprender a fazer uma técnica cirúrgica, que ia ser uma coisa muito difícil. E eu fiquei então ensinando neurocirurgia, que eu tinha aprendido, e alemão, e defendendo o mexicano, qualquer situação que ele tinha. Ficamos muito amigos, até outro dia, uns 3 dias atrás, recebi um telefonema dele. Ele já está com 90 anos e continua fiel, telefona, conversa. Um amigo para sempre. Né? Amigo para sempre. E a esposa dele estava grávida e o filho dele mora numa outra cidade. Eles estão sozinhos numa cidade perigosa, que é Puebla. Puebla. E a violência no México, no México é séria, né? Complicado. Mas nós, pouco a pouco, nosso Rio de Janeiro também não está ficando muito atrás, né? Pois é. Eu já soube disso, que a situação, cada vez a gente vê coisas mais impressionantes no Rio de Janeiro. Muito impressionante. Me impressiona muito. Eu tenho uma teoria, né? Eu acho que o que escangalhou com o Rio de Janeiro foi o momento em que mudou a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Porque o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, mas você tem uma topografia inóspita, né? E ali, o cara que morava na favela, ele trabalhava no Senado, a mulher lavava a roupa do deputado, todo mundo tinha um bom emprego. E quando eles foram tudo para Brasília, eles não quiseram sair daquela coisa maravilhosa para naquela planície lá que só tem uma coisa bonita, é o pôr do sol, né? Mas mudou muito. E aí só deu nordestinos, porque só tem Raimundo Nonato lá em Brasília, né? Mas os carioca mesmo não saíram, ficaram ali. E aí sobrou o que para eles? Fechou o cassino, também acabou o emprego no cassino, sobrou a praia, né? E a droga e roubar turista na praia. Mas a situação no Rio de Janeiro é uma situação social muito séria, muito complicada e, como resolver isso não não tem sido bem manejada pela autoridade pública, eu acho. Agora cada vez pior, né? Mas é difícil. Eu me lembro que o Dom Helder Câmara, uma vez ele construiu um prédio
e levou o pessoal tudo da favela para morar no prédio. Eles em pouco tempo transformaram aquilo numa favela também, né? Porque levaram galinha para dentro do apartamento, porco. Eu passei lá em frente daquele... Me lembro que eu passava lá em frente de um negócio grande. Será que vai ficar isso? E ficou mais ou menos assim como você está falando. Encheu, virou... E ali ainda outra coisa que o cara se sentiu infeliz ali, porque ele num apartamento lá no 8º andar, não tinha como falar com o companheiro dele lá no quarto, né? Ali na favela eles gritam: "Ei, Pedro!" O outro reclama lá, outro responde lá do barraco dele: "Vamos tomar cachaça!" Né? Não é mais... Então eles no fundo eles têm uma vida mais ou menos feliz ali, porque só a vista que eles têm ali daquela coisa. A vista sim. Né? A vista sim. Isso é verdade. Mas estão morrendo agora, mataram uma menina lá de 5 anos lá. Porque tá uma coisa, o policial também já chega ali com medo, né? O policial já chega tirando. Ou já chega tirando. Quando entra tirando. Porque aqueles becos ali, aqueles barracos um em cima do outro, os caras estão escondidos lá dentro com uma arma de grosso calibre. Né? Se bobear, morre tudo, né? Então entram atirando e acabam matando gente inocente que não tem nada a ver com isso, né? Pois é. Coisa difícil. Mas, enfim. E o mexicano foi o mexicano que morreu lá no andar de cima, lá não? Não, foi um inglês. Inglês mesmo. Primeira classe. E morreu do coração. Não tinha nada que ver com a história que eu contei. Vou falar. Porque, mas achei que foi uma vivência, assim, o contato com os mexicanos. Quantos dias foi? Achei muito foi sério. Bastante demorado? 14 dias. Pois é. E eles são muito, muito bem educados. Tinha gente, inclusive, que de um grupo, de uma mesa ali, que depois me contaram, que eram donos de uma grande produtora de agave. Agave, que é o que faz a bebida, faz a tequila. E eles tinham um produtor grande. Sabe que o agave, na verdade, é um cacto, né? É um cacto. Mas dá aquela bebida que é famosa. É uma maravilha. Vamos fazer uma pausa para rodarmos comerciais e já a gente volta com o 4º e último bloco do nosso Mesa de Bar de hoje, que tem a participação do Luiz Renato Melo. Sua saúde aos nossos comerciais.